Fala peregrino, fala peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo mesmo aqui a mais um vídeo no canal do Peregrino. É sempre um prazer e uma honra poder contar contigo aqui, seguindo a gente aqui no canal. E se você ainda não é um inscrito, eu quero aqui te fazer o nosso convite para que você faça agora aqui a tua inscrição. Não esqueça de ativar aquele sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. E também quero deixar para você aqui que na descrição desse vídeo eu vou ter aqui o endereço para que você possa me seguir também nas demais mídias sociais. Tem lá o Facebook, o Instagram e o Twitter, ok? A mensagem que eu quero trazer para você aqui hoje, eu quero refletir contigo sobre um pouquinho aqui sobre o começo da vida de Jesus em relação a José, o pai de Jesus. A gente lendo lá o início do Evangelho de Mateus, a gente vai ver que José, né, é o pai de criação. Eu falo pai de criação porque sabemos que Jesus foi obra de Deus através do Espírito Santo que utilizou Maria para conceber Jesus, né? E é muito engraçado isso, né, quando a gente olha para aquele contexto da época, porque na tradição judaica, Maria estava prometida para casar com José, não eram casados ainda quando então José descobre que Maria estava grávida de uma criança. Então ele, por ser um homem justo, como diz na Bíblia, ele teria duas opções, né? Justo, naquela época se dizia um homem justo, aquele homem que seguia a lei da época, a lei mosaica, né? Então, Moisés, por ser um homem justo, ele teria duas opções. Ele poderia levar isso a público e certamente ela seria julgada e, se condenada, receberia a pena capital, que era a pena de morte por adultério, né, suspeita de adultério, ou então simplesmente ele poderia pagar uma multa e não casar com a pessoa. E foi o que ele tentou fazer. Quando então ele recebe, né, um anjo, num sonho ele recebe um anjo, e o anjo diz para ele que não, que ele deveria aceitar Maria, porque na verdade ela não havia traído ele, né, vamos assim dizer, trazendo aqui para um contexto, um linguajar de um contexto atual, que na verdade aquilo que ela estava levando era um fruto do Espírito Santo e que aquela criança seria chamado Jesus e que ela viria para tirar o pecado do mundo. Forte, né? Pois bem, então José aceita essa missão e aí a partir daí ele começa a cuidar de Maria, casa com Maria, nasce Jesus e a gente vê no capítulo 2, logo em seguinte, quando Jesus nasceu, os visitantes do Oriente que vieram para presentear Jesus, procuraram o rei Herodes dizendo: onde está o rei dos judeus que nós viemos adorá-lo? E aí Herodes então se irrita ao saber que haveria aí o cumprimento da profecia e pede para que os visitantes, quando encontrarem Jesus, que voltasse para ele e dissesse. E a gente vê na situação ali que os magos, né, os visitantes não fizeram isso, então Herodes se irritou e mandou que os seus guardas matassem todas as crianças com menos de 2 anos ali na região de Belém. Bom, acontece que antes que isso acontecesse, um anjo novamente chegou para José e pediu para que ele fugisse com Jesus e com Maria para o Egito. E aí eles fugiram e lá ficaram até o tempo em que Herodes morreu e eles receberam então ordem para poder voltar. Bom, o que eu quero dizer para você aqui, a reflexão que eu quero trazer é exatamente sobre a vida de José. Como que esse homem, né? Eu fico assim, lendo o texto bíblico, eu fico tentando contextualizar com a nossa situação aqui, com o nosso momento, com a nossa realidade atual. Fico pensando se alguém recebesse, né, uma missão como essa, vamos assim dizer, como que né, que Deus escolhe as pessoas certas para determinadas missões, né? A característica da maioria dos homens hoje, imagina só, você casar com uma mulher em que um anjo chega para você e fala que aquela criança que ela está esperando é do Espírito Santo. Se o cara não tiver a fé, não conhecer, não for uma pessoa que tiver ali ligação íntima com Deus, a primeira coisa que ele vai achar é que aquilo é um devaneio da cabeça dele, né? Outra coisa, né, a pessoa abrir mão, como José abriu, da sua própria vida para viver que nem ele. Teve que fugir para o Egito para que Jesus não fosse morto, né? Poxa, o filho nem era diretamente dele, vamos assim dizer, e ele teve que largar a profissão, largar tudo aquilo que ele tinha, família. Eu fico pensando assim, nos dias de hoje, né, quantas coisas passaria na cabeça de um homem que recebe uma missão como essa e de repente um anjo chega para ele e fala assim: olha, agora tu pega o menino e a mãe e foge para um outro lugar.
E imagina só, você construiu uma vida, você tem uma casa, você tem família, você tem tudo e de repente você tem que fugir por causa de um filho que não é teu. Missão difícil a de José, não é verdade? A pergunta que eu quero te fazer é essa, né? Será que nós estamos realmente preparados para recebermos determinadas missões da parte de Deus? Como será que nós reagiríamos quando alguma coisa foge das nossas concepções normais, dos nossos padrões, dos nossos dogmas, dos nossos preconceitos, e de repente a gente recebe uma missão dessa e a gente reluta em fazer porque isso muitas das vezes vai contra até mesmo os nossos, vamos assim dizer, valores, né? Se José fosse um cara preconceituoso, certamente ele não casaria com Maria, né? Agora, Deus escolheu ele porque sabia que dentro dele havia um coração que faria isso. Então tá aí, né, claro, a questão de que Deus dá a missão de acordo, cada um pode suportar. Acontece que muitas missões são realmente para nos testar. Então, antes de nós desistirmos, antes de nós abrirmos mão, antes de nós simplesmente virarmos as costas para aquilo que Deus está mandando fazer, nós temos que voltar para Ele e pedir para que Ele nos ajude a entender, a compreender qual é realmente o nosso papel, qual é realmente a nossa missão, para que a gente não possa refutar, para que a gente não possa negar alguma coisa que Deus está mandando a gente fazer. Que Deus abençoe sua vida, pense sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo.